Livro do profeta Joel. Nós estamos estudando os profetas menores. Como já dissemos, toda a história da nação de Israel finaliza no livro de Esther. Depois nós temos um grupo de livros poéticos, depois nós temos um grupo de livros dos profetas. O profeta Joel profetizou para o reino sul, para Judá. Mas qual foi a época que ele profetizou? Vale a pena voltar no segundo livro das Crônicas, capítulos 22 a 24, onde se passa esse período histórico das profecias de Joel. Joel também é contemporâneo de Jonas, de Obadias. Foi um período de muita idolatria, foi um período de muita negligência espiritual, de muita violência. Uma mulher maligna chamada Atalia, mãe do rei Acasias, ela havia mandado matar todos os prováveis descendentes do trono, mas uma criança chamada Joás foi escondida no templo e essa criança então passa a reinar com 7 anos de idade. E foi nesse período que Joel profetizou. Deus havia mandado uma praga de gafanhotos e Joel vai descrever as fases desse gafanhoto, destruindo tudo, trazendo um juízo de Deus sobre Judá. Então, esse profeta, ele vai comparar essa praga de gafanhotos que trouxe muita calamidade, muito sofrimento para o povo de Deus. Ele então diz que essa praga foi um prenúncio de um juízo posterior. Então, o livro do profeta Joel, o resumo do livro é O Dia do Senhor. Ele vai falar de uma praga num período presente, de um juízo de um período presente, que é a praga dos gafanhotos, e ele também fala sobre um juízo futuro, um futuro próximo, que seria a invasão dessas nações, tanto da Síria quanto da Babilônia, e também ele vai falar sobre um juízo futuro de Deus, que é o juízo final, quando Deus julgará todas as nações. O propósito desse livro é prevenir Judá a respeito desse iminente castigo de Deus que viria. Como Deus poderia evitar esse juízo se o povo se arrependesse? Então, o versículo chave desse livro é o versículo 12 do capítulo 2, que diz: Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com jejum, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Por quê? Verso 13, porque Deus é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande em beneficência e se arrepende do mal. O livro de Joel é um dos livros mais maravilhosos concernente a juízo de Deus que pode ser evitado através do arrependimento. Deus não tem prazer em executar o seu juízo. Deus tem prazer no arrependimento. Esse livro é muito atual, nós vamos ver o quanto a situação que nós estamos vivendo na atualidade é parecida com os dias de Joel. Então, o que vamos estudar aqui, Deus requer de nós, enquanto nação, arrependimento, para que não passemos pelo juízo de Deus. Vamos estudar esse livro tão precioso. Livro do profeta Joel, capítulo 1. O profeta Joel, ele começa a sua profecia descrevendo uma terrível praga de gafanhotos que foi permitida por Deus como um juízo para causar uma calamidade no reino sul sobre Judá. Algumas pessoas pensam que essa descrição detalhada do profeta foi apenas simbólica, falando de um exército inimigo que ia invadir Jerusalém. Porém, ao percebermos o detalhe de cada fase desse gafanhoto, porque ele fala de 4 fases desse gafanhoto. Verso de número 4, ele fala do período de um gafanhoto como lagarta, como um gafanhoto adulto, como uma locusta e como um pulgão. E ele diz que o que ficou de um, o outro devorou. E verso de número 3, ele diz: olha,
Não esqueça de falar isso para os filhos de vocês, para os netos de vocês e para a próxima geração. O que aconteceu deve ser contado para os vossos filhos. O que percebemos aqui? Deus, na sua pedagogia, ele sempre pediu que os pais contassem os seus feitos para os seus filhos. Não apenas os feitos maravilhosos, os milagres, mas também sobre o seu juízo. É muito bom lembrar aos nossos filhos todos os atributos de Deus, falar do seu amor, falar dos seus atos de bondade, mas não podemos esquecer de falar aos nossos filhos sobre os atos de justiça de Deus. Como, por exemplo, eu tenho falado muito para essa geração sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, quando Deus destruiu 2 cidades por causa do pecado da homossexualidade. Nós não podemos esquecer de contar para os nossos filhos tanto os feitos maravilhosos do Senhor quanto os seus feitos de justiça e juízo. E ele então começa o capítulo 1 convidando o povo ao arrependimento. Em outras palavras, ele está dizendo assim: olha, isso aqui foi um prenúncio do que vai acontecer, mas isso pode ser evitado. Verso 8: lamentem como a virgem que está cingida de pano de saco. Olha, até o culto ao Senhor está sendo afetado. Não sobrou farinha, não temos nada para oferecer ao Senhor no culto e os servos estão entristecidos. Então, o convite dele no verso de número 13: cingivos, lamentai-vos, sacerdotes, gemei, ministros do altar. Ele está convidando que esse arrependimento comece da liderança da nação. Entrai, passai vestidos de pano de saco, durante a noite, ministros do meu Deus, porque a oferta de manjares, a libação cortada foram da casa do Senhor. 14, santificai um jejum e clame ao Senhor. Verso 15, porque o dia do Senhor está perto. Esta palavra é tanto para ajudar sobre um juízo iminente, próximo, que seria a invasão da Síria, a invasão da Babilônia, mas também é uma palavra do Senhor para todas as nações. Não podemos esquecer que hoje é um tempo oportuno para o arrependimento, mas em breve o dia do Senhor virá. Quando a Bíblia fala do dia do Senhor, a Bíblia está falando de um dia determinado, quando Deus executará o seu juízo sobre um povo ou sobre os povos, sobre toda a terra. Nós precisamos, como Joel e como os outros profetas de sua época, nós precisamos gritar, anunciar o juízo de Deus em breve virá. Livro do profeta Joel, capítulos 2 e 3. Capítulo de número 2, o profeta Joel mostra para o povo qual é a saída, como que esta nação poderia evitar o juízo que viria, como essa praga desses gafanhotos, que viria para devastar tudo, para destruir a cidade, como já estudamos sobre as invasões da Síria e da Babilônia. E agora ele está dizendo qual é a saída. Capítulo 2, ele está dizendo: tocai a buzina em Sião. Tocar a buzina era uma prática que eles tinham de fazer em convocações. Então, olha, convoquem toda a nação. Clamem em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, todos, porque o dia do Senhor vem e está perto. Ele começa dizendo: avisa para todo mundo. Toca a trombeta e chama todo mundo. Muita gente vai ficar perturbado com o som da buzina, com o som da trombeta, mas é para tocar. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, ou se sintam incomodados, vocês precisam avisar. E ele começa dizendo, então, descrevendo como será. Dia de trevas, verso 2, de tristeza, dia de nuvens, de trevas espessas, verso de número 2, um período como nunca houve, mas, verso de número 12, há uma saída. Vocês podem evitar passar pelo juízo de Deus. Como? Convertei-vos a mim de todo, não apenas parte, mas de todo o vosso coração. De que maneira? Com arrependimento. Quando Deus chamava o povo para o jejum, Deus estava dizendo assim: eu quero arrependimento.
O jejum nas Escrituras está totalmente relacionado a uma demonstração de arrependimento das práticas pecaminosas. Verso 13: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Havia uma prática entre os judeus que, em uma situação de luto, de desespero, eles rasgavam as vestes, cobriam-se com panos de saco. O Senhor está dizendo assim, ó, eu não quero que vocês rasguem as vestes, eu quero que vocês rasguem o coração para eu consertá-lo. Mas o profeta Joel, ao mesmo tempo que está anunciando o juízo de Deus, o atributo da justiça de Deus, ele disse assim, olha, por que eu estou falando isso para vocês? Por que eu estou apresentando isso como saída? Verso de número 13, a parte B, porque ele é misericordioso, porque ele é compassivo, porque ele é tardio em irar-se, porque ele se arrepende do mal. Já estudamos que quando a Bíblia usa essa linguagem de arrependimento para Deus, não é um arrependimento humano, quando o ser humano erra e ele fica triste por causa dos seus erros. Não. Arrependimento em Deus é só uma linguagem, uma figura de linguagem para a gente entender um pouco dos sentimentos de Deus. Mas é Deus mudando o seu decreto de juízo sobre um povo porque o povo mudou, porque o povo se arrependeu. Então ele diz, quem sabe se voltará e deixará de aplicar o juízo e abençoará vocês. Então ele diz, olha, eu tenho uma palavra urgente para vocês, verso 16, congregue o povo, ou seja, se continuarem espalhados não vai dar certo. Tem que congregar, juntar todo mundo, fazer uma unidade, santificar-se, ajuntar até as crianças, até aqueles que se amamentam, a noiva que está em lua de mel, chama todo mundo, ó, e comece pelos líderes. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, e clamem, qual é o clamor? Poupa o teu povo, ó Senhor. É isso. E se vocês se arrependerem, se vocês se humilharem, versos 18 a seguir, então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. Ele coloca uma lista de coisas que ele faria se o povo arrependesse. Ele disse, ó, o Senhor vai voltar a mandar a chuva, as eiras se encherão de trigo, eu vou restituir os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, pela locusta, pelo pulgão, eu vou restituir o que vocês perderam. Quantas pessoas só gostam de pregar essa parte, Deus vai restituir o que você perdeu, Deus vai prosperar, mas não contam todo o sentido do texto. Deus faria isso, é promessa dele, mas seria mediante ao arrependimento. E a melhor promessa está a partir do versículo de número 28. E há de ser que depois. Então é muito importante atentar para esse depois. Depois do quê? Depois do arrependimento. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos, as servas, naquele dia derramarei o meu espírito. Essa promessa é linda, maravilhosa, e ela teve início do seu cumprimento em Atos capítulo de número 2, versos 16 e 17. No dia do derramamento do Espírito Santo, Pedro, ele se colocou de pé e ele disse, olha, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Então, ele deixa claro que o que estava acontecendo em Atos 2 era o início do cumprimento dessa profecia. Mas acabaria ali? Não. Por quê? Porque ele diz, olha, isto não é só para vocês, é para vós, para os vossos filhos e para todos aqueles quanto o Senhor Deus chamar. Então, essa profecia vai se estendendo até o arrebatamento da igreja. Depois o profeta Joel fala um pouco acerca da grande tribulação, que é um juízo de Deus que virá sobre toda a terra. Capítulo de número 2, verso de número
30 e 31. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Mas, verso 32, olha, esse juízo pode ser evitado, você pode ser poupado no dia da ira de Deus se você invocar o nome do Senhor, se você se arrepender, se humilhar e se voltar para o Senhor. Na grande tribulação, os salvos, os justos, os santos não estarão na terra. Nós seremos arrebatados antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Capítulo de número 3, o profeta fala acerca de um juízo de Deus sobre todas as nações que se levantaram contra Israel e contra o povo de Deus, com tanto ódio aos judeus. E isso vem passando de geração para geração. Imagina que nós estamos falando aqui de um período cerca de 800 antes de Cristo, mas hoje esse sentimento antissemitista tem se espalhado. A educação tem sido um instrumento fortíssimo de Satanás para criar um ódio no coração dessas crianças, desses jovens adolescentes que não entendem que Deus tem um carinho especial pela nação de Israel e que em breve o juízo de Deus virá sobre esses que se levantam contra o povo de Deus. O profeta Joel mostra que essas nações, Tiro, Sidom, as da região da Filístia, elas tinham feito muitas coisas terríveis, profanado as coisas sagradas, trocado os meninos por prostitutas, trocado meninas por vinho, como está descrito aqui, além de outras práticas terríveis, mas a principal razão da ira de Deus sobre estas nações foi pela maneira repugnante de proceder contra o povo de Deus. Então, eles, verso de número 2, eles fizeram com que a nação se espalhasse. Verso de número 5, saquearam o ouro, a prata, os bens daquela nação. Verso 6, venderam os filhos dos judeus como escravos. Então o Senhor diz, olha, o juízo virá sobre estas nações ímpias. E como isso vai acontecer? O Senhor vai reunir, atrair essas multidões nesse vale que o profeta chama de vale da decisão, e ali, quando eles estiverem todos reunidos, eles serão destruídos pelo Senhor e Deus vai restaurar aquela nação, o seu povo, e o texto termina dizendo que o Senhor será rei eterno do seu povo. Nós aprendemos no livro do profeta Joel que o capítulo de número 2, ele mostra para nós qual é o caminho do verdadeiro arrependimento. É abandonar as práticas pecaminosas, é se humilhar, é rasgar o coração. Agora, qual é o caminho do verdadeiro avivamento? Arrependimento. Não existe avivamento sem arrependimento. Nunca existirá o Atos 2 se não houver o Joel capítulo de número 2. Esta é a mensagem que nós precisamos pregar. Tocar a trombeta nessa nação. Chamar o Brasil ao arrependimento para que venha um grande avivamento sobre esta nação e não só na nossa nação, mas nós precisamos espalhar essa verdade aos 4 cantos da terra. Arrependei-vos, porque o dia do Senhor em breve virá.